Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós completamos uma festa maravilhosa, completamos num ponto alto e estamos animados porque entendemos melhor o plano de salvação de Deus. Graças a Deus por tudo que Ele faz por nós, porque nos dá um plano, uma esperança maravilhosa para o futuro. Mas agora que a festa está completada, estamos de volta no mundo, com os mesmos problemas, às vezes ainda piores. E, irmãos, precisamos de entender que estamos numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual. E, além disso, estamos a confrontar um inverno espiritual de 6 meses até ao próximo período de festas anuais, que será a Páscoa, mas temos 6 meses, digamos assim, de um inverno espiritual, em que à nossa volta vai haver uma pressão, uma continuidade de celebrações e coisas pagãs à nossa volta durante esse período. E por isso é fácil, depois de voltarmos da festa, de emocionalmente cairmos num buraco, digamos assim, um buraco emocional de tristeza até, possivelmente, de depressão, estando deprimidos e tendo, talvez, uma consequência como ansiosos, uma certa ansiedade pelo que está acontecendo à nossa volta. Esta depressão, irmãos, é uma doença. É uma doença porque, ao fim de contas, é algo que está a crescer muito nesta sociedade hoje em dia. Após a Covid, tem havido muitos mais casos de depressão e ansiedade e, queridos irmãos, infelizmente, vai aumentar exponencialmente. Em Mateus 24:8 lemos que isto é o princípio das dores. Irmãos, estas dores vão causar aumentos de ansiedade e depressão. Por isso eu hoje, queridos irmãos, quero encorajar a todos nós a concentrarmos-nos no que nós podemos fazer. Além de dificuldades à nossas voltas, há certas coisas que podemos fazer com a ajuda de Deus para vencer esta tristeza, estas preocupações, esta depressão e ansiedade que pode acontecer à nossa volta. E para eu dar a vocês este encorajamento, eu quero focar hoje em 3 pontos de conexão. Bem, durante muito tempo, a comunidade científica acreditou que o fator principal causador da depressão e da ansiedade era um desequilíbrio químico no cérebro. No livro Conexões Perdidas, Lost Connections, escrita pelo autor Johann Hari. Este autor, depois de muita investigação, sugere que as causas da depressão, as causas principais, não estou a dizer as únicas, principais da depressão são externas
e não internas. Em outras palavras, em vez do fator principal ser um desequilíbrio químico no cérebro, o fator principal são coisas que acontecem à nossa volta, externas, que nos afetam. Este autor, ele próprio, começou a pesquisar isto, e irmãos, neste livro que tem pesquisas muito válidas e provas muito científicas, ele diz: eu comecei a pesquisar porque estava curioso sobre dois mistérios. Primeiro, porque este autor ainda estava deprimido se eu fazia tudo o que os médicos me mandavam fazer. Porquê que ele continuou a estar deprimido se estava a fazer tudo o que os médicos estavam a dizer e, aliás, tinha que agora tomar mais e mais fortes medicamentos antidepressivos? Em segundo lugar, porque é que tantas pessoas no mundo estavam na mesma situação? Porquê? E porquê é que isso estava a crescer? Então, com a ajuda do professor da Universidade de Harvard, o professor Ivan Kirsch, ele descobriu que 65 a 80% das pessoas usuárias de antidepressivos voltam a apresentar os mesmos sintomas da doença depois de um ano. E por isso ele disse que ele sentia uma aberração por permanecer deprimido mesmo estando-se medicando. Porém, este professor Kirsch, que o ajudou, explicou que isso era totalmente normal. Logo, apesar dos medicamentos causarem efeito positivo em certas pessoas, algumas pessoas, esses medicamentos não podem ser a única solução disponível. Então, isso fez ele analisar e revisar as causas que são tradicionalmente aceitas para esta doença. E em suas viagens e pesquisas que ele analisa detalhadamente neste livro, ele veio aos poucos, chegando a ver que os fatores principais para a decorrência da depressão são muito além de um desequilíbrio químico no cérebro. Existem outros fatores. E por isso diz que a depressão está muito mais relacionada com a forma como vivemos as nossas vidas e como as coisas à nossa volta nos afetam. E quanto ele mais investigou, diz ele, descobriu que a doença é um sintoma dos eventos ao nosso redor. A doença é um sintoma dos eventos ao nosso redor, de coisas que nos afetam à volta na nossa vida, e isso então ficamos deprimidos. Por exemplo, ele diz: se você acha que o seu emprego não tem sentido, é sempre fazer a mesma coisa rotinamente, dia a dia, e não sente nenhum controle sobre a sua vida, você então se torna deprimido. Depois ele diz, por exemplo, se você se sente solitário e não pode confiar em outras pessoas, você então vai ter mais chances de desenvolver uma depressão. Se você não tem esperança no futuro, não vê
o seu futuro daqui a 2, 10 anos, o seu futuro físico nesta vida, vê que os sonhos que cria não se vão realizar por causa de certos problemas ou coisas que aconteceram, vai estar sujeito à depressão. E por isso, olhamos assim, parece lógico, parece muito simples, mas a realidade é a seguinte, irmãos: a tristeza é um sentimento natural, mas passa. Mas quando dura muito tempo, sem tempos de alegria, pode ser um sintoma de depressão e torna-se uma doença. E torna-se uma doença, como quebrar um braço. Não é dizer, olha, pensa que não quebraste o braço e o braço não está quebrado. É uma doença. Por isso, a depressão, irmãos, é um tempo prolongado de tristeza e desencorajamento, desânimo. A alegria parece algo que está perdido. É muito difícil ver uma vida de uma forma positiva. Outros sintomas, porque esta depressão então causa outros sintomas, que pode ser perda de motivação, sintomas ou sentimentos de excessiva culpa, é minha culpa, ou diminui a nossa autoestima, ou começamos a ter pensamentos negativos constantemente, ou temos uma vontade de nos isolarmos da família ou de amigos. Temos uma falta de concentração. Acabamos de dormir demais, ou não conseguimos dormir, mas depois dormimos demais. E acabamos tendo pensamentos maus, suicidas. Neste livro de Conexões Perdidas, Lost Connections, o Sr. Hari detalha como a falta de um propósito na vida, e de sentir que a sua própria vida não tem significado, porque geralmente nós vemos pura e simplesmente esta vida física não tem significado, isso se torna as verdadeiras causas principais que levam à depressão. E por isso então ele diz, temos que encontrar maneiras alternativas de resolver nossa depressão e crises de ansiedade. Para fazer isso, precisamos parar de enxergar a condição com uma patologia irracional. Olha, é uma questão de desequilíbrio químico. Temos que ver que a causa é outra situação. Uma vez mais, não estou a dizer que é sempre, mas aqui nesta investigação diz que a maioria dos casos é isso. Precisamos de ver a causa. E não é tratar com band-aid, com mais medicamentos. Temos que ver a causa e trabalhar na causa. Sim, talvez precisamos de ajudar com os sintomas, mas trabalhar em resolver a causa. Por isso, precisamos lidar com as verdadeiras causas. Então, o Sr. Hari disse que as causas são conexões perdidas. São conexões que deviam de existir, mas que foram perdidas, foram quebradas. Digamos assim, é uma desconexão com um trabalho significativo, ou uma desconexão com outras pessoas, ou uma desconexão com valores significativos na nossa vida, ou uma desconexão por causa de trauma quando éramos uma criança, ou uma desconexão por falta de status e respeito, ou uma desconexão do mundo natural, ou uma desconexão
de um futuro nesta vida com esperança e seguro. Ora, estas conexões perdidas podem ser leves e durar pouco tempo, ou ser muito profundas e durar meses ou até anos, causando vários medos, isto é, fóbias e ansiedades. E esta ansiedade pode ser tão intensa que pode afetar a sua saúde e o seu bem-estar, pode afetar o seu batimento cardíaco, pode afetar a sua tensão muscular, pode causar você ter suor, pode causar uma habilidade de reagir ou atuar, pode afetar a sua maneira de expressar-se ou de lidar com situações, pode afetar ou ter uma apreensão ou uma inquietação ou mesmo um medo de morrer. E por isso, pode afetar a sua saúde. Uma vez mais, irmãos, estamos a ver que podem ser vários diferentes causas externas, situação a situação, de pessoa a pessoa. E nem é sempre, estou a dizer que não é sempre, não dizer que nunca seja, porque pode ser, mas não é sempre um imbalanço biológico ou fisiológico no cérebro. Certamente, irmãos, há ocasiões quando ajuda profissional é necessária para estas desordens. Por isso, busquem conselho profissional se necessita. Este sermão não é para desencorajar isso, mas o ponto é que existem situações na vida que já aconteceram e que não podemos mudar agora, que causaram certos problemas na nossa vida e às vezes que são para a vida inteira, vida física inteira. Por exemplo, você fez um erro ou teve um acidente. Não estou a dizer que tenha sido um pecado. Sim, pode ter sido um pecado, mas pode ter sido um erro, um acidente nosso ou de outras pessoas à nossa volta que causaram um problema físico permanente nesta vida física. E então temos essas dificuldades pela vida física toda. E não podemos mudar a situação. Isso vai causar um transtorno na vida toda, na vida inteira. E nunca seremos o que sonhávamos vir a ser nesta vida. Nunca. E isso causa uma depressão. Ora, nós podemos aceitar a situação e fazer o melhor possível ou não. Aceitando a situação e então com o que podemos, em nosso controle, tendo cuidado, fazer o que podemos com a ajuda de Deus para vivermos debaixo destas condições em que estamos, em vez de ficarmos deprimidos. É fácil? Não. É o ideal? Não. Ou pelo menos assim nós pensamos. Mas a alternativa é a autodestruição pela depressão. Precisamos de vencer essas dificuldades. Porque lembrem-se que Deus fará tudo para que ao fim desta vida, na nossa ressurreição, isso tudo venha a ser para o melhor.
que é difícil de nós entendermos. Mas Deus vê que tudo vai ser para o melhor. Ele sabe como virar as coisas para o melhor na ressurreição. E precisamos ter fé nele e confiança nele que ele vai fazer isso. Entretanto, nesta vida, temos que então usar este talentozinho que temos e fazê-lo crescer. Em vez de estar a pensar, olha, só tenho este talento, só tenho esta coisa, não vou fazer nada, estou deprimido. E este tema é pertinente, é importante, tem valor após a festa. Porquê? Porque nós, após a festa, realizamos e entendemos que os problemas continuam e vão ficar piores, porque existe um Satanás. Por isso, uma vez mais, vamos concentrar em algumas coisas que podemos fazer com a ajuda de Deus para vencermos esta tristeza e estas preocupações acerca do nosso futuro físico nesta vida, esforçando-nos a manter, sempre que possível, certas conexões perdidas. E hoje vou focar em 3 conexões perdidas. E por isso lembre-se, em primeiro lugar, que você não está sozinho. Há muitas outras pessoas com outros problemas ainda piores que o seu e que estão a vencer. Por isso, precisamos de ter autodomínio mental. Não é fácil, não estou a dizer que é fácil, mas precisamos ter autodomínio e vencer com estas dificuldades. E por isso o primeiro ponto de conexão é que precisamos de manter, se você já tem uma boa conexão com Deus, é manter essa conexão e melhorar essa conexão com Deus. Como? Através de orações, através de estudo bíblico, através de jejum ocasional e meditação. Talvez você esteja fazendo isso regularmente. Precisa continuar. Não desista. Vemos na Bíblia muitos salmos na Bíblia, que falam de situações em que pessoas estavam deprimidas. Por exemplo, David passou por situações e problemas que o fez muito deprimido. E por isso, aí vemos então, nos Salmos, situações de depressão e ansiedade, e isso nos vai encorajar e dar força para vencermos. Vemos também Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, vemos que teve problemas em cima de problemas. 2 Coríntios capítulo 4. Mas não permitiu que isso o destruísse. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não deixou isso tornar-se uma depressão, uma angústia. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Queridos irmãos, Paulo focou no positivo e não permitiu que estas dificuldades físicas o destruíssem. Manteve-se sempre focado em Cristo e no vindouro, na promessa vindoura, e não permitiu ficar desanimado e deprimido. Vejamos, por exemplo, Ruth. Ruth, em capítulo 1. Ruth, capítulo 1.
Ruth, capítulo 1, depois de Juízes, no capítulo 1, vemos a Noemi, Ruth, capítulo 1, versículo 20 a 21, não me chames Noemi. Isto é, não me chames feliz, alegre, mas chama Mara, isto é, amarga. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque depois me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Esteve desencorajada? Esteve. Mas deixou isso destruí-la? Não. Porque vemos que a situação mudou. E veio a ser. Manteve-se fiel. Manteve-se no caminho. Continuou trabalhando. Não perdeu esperança. E em tempo, Deus mudou a situação para que através de Ruth, uma gentia, viesse Jesus Cristo. A linhagem de Cristo vem através de Ruth. Vejam, por exemplo, o exemplo de Jeremias. Foi maltratado porque obedecia a Deus e profetizou contra Jerusalém. Mas Deus o usou para cumprir um papel importante que fez com que ele levasse as filhas do rei para outra região e daí houve a continuidade do trono de David até hoje. Vejam também em 1 Reis, capítulo 19, a situação de Elias. 1 Reis, capítulo 19. Vejam versículo 3 e 4. Vê-se que Jezabel queria matá-lo e então lê-se aqui, no versículo 3, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Tinha desejos de morrer. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Não quero viver mais. E depois de 40 dias de ele ser sustentado por Deus, vê-se no versículo 10. Porque vê-se aqui, ele entrou numa caverna e a palavra do Senhor perguntou, o que é que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram-me tirar a vida. Então por que estou a fazer isto? Ele estava desencorajado. E vemos então que Deus falou com ele, vê-se no versículo 12, num cicio tranquilo e suave. Isto é, com uma voz mansa e delicada. Queridos irmãos, quando vocês veem outro irmão que tem este problema de depressão, precisamos de aprender como Deus tratou com ele. Neste caso, com Elias. Como é que Deus tratou com Elias? Com uma voz mansa e delicada. Nós precisamos tratar estas pessoas com esta doença de uma maneira delicada.
Porquê? Porque estas pessoas têm um espírito abatido. Vejam em Provérbios capítulo 18, versículo 14. Provérbios 18, versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Isto é uma doença do nosso espírito do homem no homem. Porquê? Porque estamos animados, estamos encorajados com o que aconteceu, como disse, talvez por um erro nosso, ou erro de outras pessoas, ou porque fomos abusados quando fomos crianças, ou seja o que for, e temos este problema enorme. E sabemos que fisicamente nesta vida nunca viremos a ser o que nós sonhamos ou sonhávamos. E por isso ficamos abatidos. É o que diz aqui. O espírito está abatido. Está deprimido. Quem o pode, como diz aqui, no versículo 14, quem o pode suportar? Quem o pode levantar? Quem o pode encorajar? Isso necessita a intervenção de Deus e a ajuda de Deus. E requer esta conexão com Deus e confiança em Deus como ponto principal. Vejam, por exemplo, em Lucas 1, versículo 37. A Maria estava grávida. E como é possível eu estar grávida? Então o anjo disse a ela, contigo, com um homem, é impossível. Porquê? Porque nunca tiveste um relacionamento com outro homem. Mas com Deus, tudo é possível. Vocês veem a situação em Lucas 18, versículo 27, em que está a falar de um homem rico. Então Jesus Cristo diz que vai ser difícil para um homem rico, como um camelo, entrar pelo olho de uma agulha. Com um homem é impossível. Mas com Deus, nada é impossível. Vejam também em Mateus 17, versículo 20. Mateus 17, versículo 20. Os discípulos aproximaram de Jesus Cristo e porque é que não pudemos expulsar o demónio desta pessoa? Então Jesus Cristo diz, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A depressão é um monte na nossa vida. E precisamos ter fé para Deus nos ajudar. Para Deus nos ajudar a mover este monte, a vencer este monte, esta depressão. Temos que ter confiança nele, temos que ter fé nele. E Jesus Cristo, e Deus, através de Cristo, no longo termo, isto é, se não for nesta vida nos vai ajudar e vai resolver o problema na ressurreição. Mas Ele nesta vida nos vai ajudar a vencer este monte. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, muitas vezes vemos que estes problemas, e perguntamos porquê este problema, porque só é uma dificuldade, só é uma situação terrível na minha vida, porquê este problema? Mas eu vi muitas vezes na minha vida, irmãos, que eu tive certos problemas. E por causa desses problemas tive que fazer as coisas de novo, ou tive que fazer coisas de maneira diferente, e as coisas ficaram melhor.
as coisas deram mais certo. Precisamos de ter confiança em Deus que tudo vai dar para o melhor. E por isso é que diz, em Tiago capítulo 1, versículo 2, irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por vários testes e provações e dificuldades, não fiquem deprimidos, sabendo que esta dificuldade, esta prova da sua fé, da minha fé, de confiarmos em Deus, uma vez confirmada, produz perseverança, grego upamone, isto é, uma paciência de perseverar até ao fim, não desistir, continuar a andar para a frente. E esta perseverança deve ter ação completa para que sejamos íntegros e nada deficientes. Porquê? Porque Deus vê que isto vai ser para o melhor no seu futuro e no meu futuro. Vejam em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Versículo 2. Jó, 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada é impossível para com Deus. E embora você possa ter grandes dificuldades na sua vida, que parecem impossíveis para você, o plano de Deus não vai ser frustrado. E qual é o plano de Deus? É de fazer de você um filho ou filha de Deus no reino de Deus, que vai ser uma pessoa perfeita. Esse plano não vai ser frustrado. Ele vai realizar esse plano. Por isso, precisamos desta conexão com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, precisamos de uma conexão com pessoas. No seu livro de Conexões Perdidas, ele também menciona que conexões ou uma desconexão com pessoas causa depressão e ansiedade. E isto vai diretamente em conjunto, ligado à lei de Deus. Porque lembrem-se que Jesus Cristo, quando lhe perguntaram qual é a lei mais importante, vejam em Mateus 22. Mateus 22, versículo 36 a 40. Mateus 22, versículo 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, que está ligado ao ponto que mencionei de conexão número 1, ter uma conexão com Deus. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos de ter uma conexão com as outras pessoas, como temos uma conexão conosco. E por isso precisamos ter este cuidado para com o próximo, que seja um cuidado bem equilibrado. Sim, precisamos ter cuidado com nós próprios. Amar a ti mesmo. Temos que nos lavar, temos que sair da cama, temos que ir trabalhar, temos que ter cuidado com nós próprios. Mas não podemos negligenciar o próximo. Quando uma pessoa está deprimida, temos dificuldades com coisas simples. Dificuldade de sair da cama.
dificuldades de fazer coisas, trabalhos caseiros, limpar a casa e sei lá que mais. Temos que ter cuidado das coisas à nossa volta, das nossas coisas da nossa vida. E depois a dor pode ser tão profunda, tão intensa, que perdemos a energia de ter relacionamentos com outras pessoas. E por isso, precisamos ter relacionamentos com outros, mas precisamos ter relacionamentos profundos. Vejamos em Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12. O ponto aqui que quero mencionar é que às vezes não é possível ter paz com outras pessoas. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de ti, tende paz com todos os homens. Faz tudo quanto possível para ter paz com as outras pessoas. És uma pessoa que estás a irritar os outros? Não irrites. Analisa. Porquê é que as tuas ações estão a irritar outras pessoas? Porque às vezes pessoas deixam de estar perto de nós. Porquê? Porque estamos a irritá-las. Precisamos ter cuidado e amar o próximo, como tratamos eles ou elas. Com cuidado, porque essas pessoas também são pessoas individuais, também têm as suas dificuldades e temos que respeitar isso. E têm os seus próprios desejos. E por isso isto é amar a eles, não só amar a nós. Amar a eles como amamos a nós. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, Hebreus capítulo 10, versículo 24, e lemos assim, Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estamos a considerar o próximo para estimularmos ao amor e às boas obras? Isto quer dizer que estamos a conviver com outros para ter um relacionamento profundo. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Isto quer dizer que precisamos de sair da nossa cama, da nossa casa e conviver com outras pessoas. Fazer um esforço e congregar-nos, principalmente com irmãos. Ora, sabemos que os irmãos na fé vivemos muito longe de uns dos outros. Então, de vez em quando, precisamos de falar com eles. Precisamos de dar uma chamada carinhosa, com cuidado, perguntar como estão. Mas há um equilíbrio aqui. Não podemos estar sempre em cima dos outros. É uma questão de ser com amor e boas obras. Então, o que é que podemos fazer? Devemos estabelecer pequenas metas específicas. Olhar para o positivo. Redirecionar as nossas metas, as nossas objetivas. Servir ao próximo. Sair de onde estamos e servir ao próximo. Não é estar sentado e dizer, olha, vem para mim, serve a mim. Mas vai servir ao próximo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4, Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sim, temos problemas,
temos dificuldades, temos estes montes de dificuldades. Alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida com todos os homens. Não estejam sempre em cima dos outros, estejam moderados, sabem quando estar com os outros e quando não estar. É um certo equilíbrio, é uma moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sim, temos problemas, mas estamos ansiosos. Mas, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, isto não é depressão, isto é uma paz interna que excede todo o entendimento. Porque com estes problemas todos tenho paz, não estou deprimido. Esta paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensa em coisas positivas. Tudo que é verdadeiro, pense nisso. Tudo que é respeitável, pense nisso. Tudo que é justo, pense nisso. Tudo que é puro, pense nisso. Tudo que é amável, pense nisso. Tudo que é de boa fama, pense nisso. Tudo que é de boa virtude e de louvor, pense nisso. Seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O nosso pensamento não está ocupado, como eu tenho estes problemas, como eu não vou conseguir isto, como eu não tenho esta amizade com esta ou aquela pessoa. Mas olhe para o positivo. Com moderação, como diz, seja a vossa moderação. Queridos irmãos, Paulo disse, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está contente na sua situação terrível? E no versículo 13 diz, tudo posso naquele que é em Cristo, que me fortalece. Tudo posso em Cristo, que me fortalece. Lembrem-se que estamos numa guerra espiritual contra poderes de maldade. Vemos em Efésios 6, versículo 12. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 6. Estamos numa guerra. E não podemos ficar desencorajados. Precisamos ter o mesmo pensamento e sentimento que houve em Cristo, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pois Ele era da forma de Deus, esvaziou e nesta vida veio a ser um ser humano e foi assassinado, foi maltratado. Vemos isso em Isaías 53, versículo 3, vemos isso em Salmos 22, por exemplo, 6 a 8, e 16 a 21, ele foi maltratado. Mas ao fim dele, ele disse, Deus respondeu. Deus respondeu. Ele foi maltratado. Mas ele estava a olhar para o futuro. E lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, que ele se manteve fiel porque olhou para o futuro, porque viu a alegria do futuro. Tinha a esperança no futuro, não neste mundo, mas no futuro. Por isso diz, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo, em Filipenses 2, versículo 5. E essa é a segunda conexão, irmãos. Precisamos ter a conexão com Deus e a conexão com outras pessoas, mas as duas trabalham em conjunto, neste equilíbrio,
para nos ajudar a ter uma paz. E depois, precisamos estar conectados com o nosso trabalho, com a nossa missão. Precisamos de trabalhar. Uma pessoa perde um emprego, fica deprimido. Como é que vou suportar a família? Como é que vou ajudar a família a sobreviver? Então você precisa fazer um trabalho de procurar um trabalho. Está a entender? Procurar um trabalho é um trabalho das 8 às 5 continuamente. Não é, olha, pedi este emprego, agora estou aqui à espera que algo caia do céu. Não, esteja a procurar um emprego 8 horas por dia. E tem um à espera, procura outro, até um aparecer e dar-lhe o emprego. Mas continua a buscar, não pare. O senhor Rob Mendes, que nasceu sem braços e sem pernas, porque tinha uma doença chamada Síndrome de Tretter-Amelia. No dia 10 de julho de 2019, recebeu o Prémio Anual da Excelência em Desempenho Esportivo. E ele disse, imagine, sem braços e sem pernas, recebeu um Prémio da Excelência em Desempenho Esportivo. Ele tinha um monte, mas venceu este monte. E ele disse, a realidade é que eu estou aqui e se alguma mensagem que eu quero dar a vocês hoje é olhem para mim. Quando você se dedica a algo e foca no que você pode fazer, em vez de focar no que não pode fazer, você realmente pode atingir locais de sucesso. Este homem, sem braços e sem pernas, que nasceu deste modo, decidiu olhar para o que podia fazer e não para o que não podia fazer. Por isso, você precisa de redirecionar os seus pensamentos. Deus nos dá talentos. Alguns têm 10 talentos, outros só têm 5. Você talvez tivesse 5, mas por um acidente ou coisa assim, agora só tem um talento. Use esse talento e multiplique-o. Lê-se isso em Mateus 25, 14 a 30. Use esse talento. Aqui há um dizer também de Paulo em 2 Tessalonicenses, que é um dizer difícil. É um dizer muito difícil. Mas diz, em capítulo 3, versículo 10, porque ainda convosco vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se você tem uma certa dificuldade, tem uma desabilidade, este homem que nasceu sem braços e sem pernas, podiam dizer, olha, você não pode trabalhar. Rob Mendes era o nome dele. Mas trabalhou. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É um dizer difícil. Não gosto de mencionar isso, mas é uma instrução na Bíblia. Não posso tirar isto da Bíblia. Está na Bíblia. É um mandamento de Deus, digamos assim. É uma instrução de Deus. Versículo 11. Pois de facto estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Isto é, que não estão a trabalhar. Não trabalhando. Antes se intrometem na vida dos outros. A eles, a essas pessoas, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando,
tranquilamente comam o seu próprio pão. Por isso, precisamos de uma conexão com o trabalho. E isso nos ajuda a vencer esta depressão. Porquê? Para que ao fim, como lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 4, há pouco, o fim vai ser uma pessoa perfeita. Queridos irmãos, os sofrimentos deste mundo não são para ser comparados com a glória a ser dada a nós. Romanos 8, versículo 18 a 23. A depressão, irmãos, e a ansiedade que é relacionada com essa depressão é uma grande doença na sociedade hoje. E vai aumentar exponencialmente. Mas o Sr. Johann Hari sugere no seu livro Conexões Perdidas que uma das causas principais são as coisas externas que nos afetam e que nós permitimos ser afetados por elas mentalmente. E por isso temos que reconstruir estas conexões perdidas, e eu hoje mencionei 3. A conexão com Deus, temos que desenvolver essa, manter forte, a conexão com outras pessoas e de viver em paz com os outros, se for possível, porque às vezes não é possível viver em paz com todos, e uma conexão com o trabalho. Eu oro e espero, irmãos, que estes pontos os façam pensar. Se você está deprimido ou conhece pessoas que estejam deprimidas, tratem essas pessoas delicadamente, como Deus tratou com Elias. Mas precisamos de entender, com dificuldades ou não, Deus tem um golo para nós. Deus tem uma meta para nós. Deus tem um propósito para você ser um filho ou filha perfeita no reino de Deus. E Deus vai ajudar você a vencer. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que ser moderada. Tem que ser equilibrada neste assunto. E por isso, por favor, vamos então concentrar no que podemos fazer com a ajuda de Deus para vencermos a tristeza, as preocupações, a depressão ou mesmo a ansiedade que possamos ter acerca do futuro, porque estamos a nos esforçar a reconstruir estas conexões quebradas ou perdidas. Que Deus vos abençoe nesta luta.